Então vamos lá. Assunto de hoje. Ainda dentro da caracterização dos grupos de seres vivos, nós vamos com o reino Monera. A gente já caracterizou o reino Monera. Quem é o reino Monera e quais são os representantes do reino Monera? O reino Monera é o reino representado pelas bactérias e pelas cianobactérias, né? Um reino com algumas características. Então a gente começa exatamente identificando as características bacterianas representantes do reino Monera. Bom, todos os representantes do reino Monera se caracterizam por serem procariontes. Essa é a característica principal. Procarionte ou procarioto dá no mesmo. Se é procarionte, se enquadra no reino Monera. Lembrando que o reino Monera é o primeiro reino que nós observamos. É o reino portador de características mais simples. As características celulares mais simples possíveis estão no reino Monera. Procarionte é o que mesmo? Procarionte é aquele tipo celular que se caracteriza por não apresentar um núcleo organizado, ou seja, o material genético celular ele está disperso no citoplasma, compondo o que nós chamamos de um nucleóide. Todas as células que possuem material genético disperso no citoplasma, consequentemente, terão uma organização celular mais simples, sem organelas membranosas, né? Serão caracterizados como procariontes. Vale ressaltar que todos os procariontes são unicelulares. As células procariontes não têm a capacidade de se organizar formando tecidos. Então, todos os representantes do reino são unicelulares. Tá? São unicelulares, podendo apresentar-se de forma isolada ou colonial. Tá? Podem apresentar-se de forma isolada ou formando colônias. Apresentar-se. Forma isolada eu quero dizer o quê? Você vai analisar um indivíduo totalmente independente sozinho. Formando colônias eu quero dizer o quê? Indivíduos agrupados, né? Formando grupos de indivíduos e trabalham todos eles em benefício mútuo. Mas, mesmo os que estão organizados formando colônias, não caracterizam uma organização pluricelular. Podem ser autotróficos ou heterotróficos, sendo heterotróficos a grande maioria. Autotróficos são aqueles que conseguem sintetizar os nutrientes orgânicos que necessitam a partir da matéria inorgânica, né? Então nós temos algumas bactérias autotróficas. As bactérias autotróficas mais comuns são as cianobactérias, mas nós temos outras bactérias autotróficas, as perclorófitas, por exemplo, bem como bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Então, os autotróficos, eles podem ser autotróficos fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Qual é a diferença do fotossintetizante para o quimiosintetizante? O fotossintetizante é aquele que utiliza energia luminosa, luz, como energia para desencadear as reações que levam à produção de matéria orgânica. Os quimiosintetizantes são aqueles que utilizam energia química proveniente da oxidação de alguns compostos químicos como energia que vai desencadear as reações que levam à produção da matéria orgânica. Das bactérias, os procariotos autotróficos, a grande maioria é fotossintetizante. Heterotróficos são todos aqueles que não produzem o próprio alimento, necessitando nutrir-se, né, de matéria orgânica que foi produzido por outros organismos. Bom, a grande maioria das bactérias se enquadram no grupo dos heterotróficos. Daí, os heterotróficos eles podem ser enquadrados em 3 grupos: aeróbicos, anaeróbicos facultativos e anaeróbicos restritos.
né? As aeróbicas são aquelas que obrigatoriamente precisam de oxigênio para realizar a sua atividade produtora de energia. Os anaeróbicos facultativos são aqueles que podem realizar as atividades produtoras de energia com oxigênio ou sem oxigênio, né? Fazem respiração celular aeróbica e fazem fermentação. E os anaeróbicos estritos são aqueles que não suportam a presença do oxigênio. Só produzem energia a partir de atividade anaeróbica, sem oxigênio. Então, de uma forma geral, as características do reino Monera, né, são características bem peculiares, sendo que a mais marcante de todas, sem dúvida, é o fato de serem procariontes. Se é procarionte, se enquadra no reino Monera. Bom, as bactérias, que são os principais representantes do reino, que são os representantes do reino, na verdade, né, elas podem apresentar uma variação muito marcante no que diz respeito à sua forma. Morfologia bacteriana é a forma com a qual nós vamos encontrar as bactérias no ambiente, ou associada a outros organismos, enfim, no seu hábitat. E aí, como eu falei, como elas podem ter vida livre e isolada, ou podem ser coloniais, nós caracterizaremos a morfologia bacteriana de acordo com a maneira com a qual a bactéria é encontrada no ambiente. Se ela é encontrada independente ou colonial, e qual é a forma que essas bactérias vão apresentar. Então, basicamente, nós temos as bactérias divididas nos seguintes grupos. Primeiro, bactérias do tipo Coccus. O que são bactérias do tipo Coccus? Chamaremos de bactérias do tipo Coccus aquelas que tiverem um formato, uma forma, um aspecto esférico. Bactérias esféricas arredondadas são bactérias do tipo Coccus. Ela pode ser isolada, um coco isolado, ou elas podem ser coloniais. As coloniais podem ser diplococos, toda vez que nós tivermos dois cocos unidos, dois cocos unidos, um diplococos. Diplococos encapsulados são aqueles que são unidos e envolvidos por uma cápsula protetora. Estafilococos são todas aquelas que tiverem um grupamento celular colonial com um aspecto de um cacho de uva. Você olha ela em microscopia, parece estar olhando um cachinho, né? Quando isso acontece, ela é do tipo Staphylococcus. Chamaremos de Streptococcus aquelas que tiverem uma organização colonial em forma de um filamento. Uma vai se unindo à outra, formando uma unidade filamentosa. Chamaremos de sarcina aquelas que estiverem organizadas em forma colonial com um grupo de 8 bactérias do tipo Coccus com um aspecto cúbico. Então elas formam como se fosse um cubinho, com 8 bactérias, 1, 2, 3, 4 e 4 lá atrás. Uma sarcina. E tétrade, um grupo com 4 bactérias, sem o aspecto cúbico da sarcina, só as 4 no plano. Então, são as variações que nós temos das bactérias do tipo Coccus, que são as bactérias esféricas. Chamaremos de bacilos as bactérias que tiverem um aspecto de bastonete, um aspecto um pouco alongado. Quando ela for uma bactéria, vamos colocar assim, com um formato meio híbrido, um formato mais ovalado, ela é chamada de cocobacilo. Quando ela tiver um aspecto de um bastonete, como se fosse uma cápsula de um medicamento, né? Ela é chamada de bacilo. Os bacilos também podem apresentar organização colonial. Aí nós teremos 2 bacilos unidos, diplobacilo. Vários bacilos formando um filamento, streptobacilo.
E bacilos organizados, como se fosse uma estrutura em zigue-zague, em sanfona, é uma paliçada. Paliçada. Então são variações coloniais dos bacilos, tá? Então presta atenção, hein? O coco isolado, coco-bacilo isolado e bacilo isolado. Diplococo é colônia, diplococo encapsulado é colônia, estafilococo é colônia, tétrade é colônia, sarcina é colônia, streptococo é colônia. Diplobacilo colônia, paliçada colônia, streptobacilo colônia. Bem como existem outras formas mais alternativas, como por exemplo, um bastonete estendido, quando ela tem um aspecto de bacilo misturado com cocobacilo, porém alongado. Chamaremos de vibrião aqueles que tiverem um formato, um aspecto de vírgula, como se fosse uma vírgulazinha, um carocinho de feijão. Então, uma forma de vibrião, que pode ter flagelo integrado. Chamaremos de espirilo aquelas que tiverem um aspecto espiral, um pequeno espiral. E espiroqueta, um grande espiral, um espiral alongado. E filamentosa, aquelas que tiverem um aspecto de um filamento. Tá? Então, todas essas são formas com as quais as bactérias podem ser classificadas morfologicamente. Por que é importante isso? Porque muitas bactérias elas recebem o nome e a sua identificação de patogenicidade de acordo com o aspecto que ela é visualizada no microscópio. Tá? Por exemplo, existem pneumonias graves, inclusive, que são causadas por pneumococos. Quer dizer, então, que são o quê? Cocos causadores de infecção respiratória grave, de pneumonia. Tá? Existe uma doença chamada cólera, que é causada por uma bactéria, e o nome da bactéria é Vibrião colérico. Então, é uma bactéria que, quando ela é visualizada em microscópio, ela tem essa forma aqui, um vibrião, causador da doença cólera, Vibrião colérico. Tá? E vai embora. Existe uma bactéria chamada Streptococcus aureus, vive na pele. São bactérias que formam colônias. Então, de acordo com a forma com a qual a bactéria é identificada, visualizada quando se identifica ela lá na microscopia, identifica-se a nomenclatura dela. Por isso que é importante essa classificação morfológica. Estrutura bacteriana é entendermos como que é a organização da célula bacteriana. Essa estrutura aqui que eu estou colocando é uma estrutura máxima possível. Na verdade, o que a gente entende? A gente entende que as bactérias elas podem ir de uma estrutura mínima até uma estrutura máxima. O que seria a estrutura mínima de uma bactéria? O mínimo seria o seguinte, vou botar aqui nesse cantinho aqui, ó. O mínimo bacteriano seria o seguinte, uma célula, formato daqueles que a gente viu, com uma membrana, interiormente um citoplasma e um material genético compondo o que nós chamamos de um nucleóide. Então, isso aí, além do que, espalhado pelo citoplasma, a presença de ribossomos. Então, isso aqui é a estrutura mínima que nós observamos em uma bactéria. Então, toda bactéria tem que ter como componentes mínimos. Vou colocar aqui então, hein? Mínimo. Uma membrana plasmática. Um nucleoide. O nucleóide é representado pelo material genético bacteriano.
Tá aqui. Esse aqui é o nucleóide. Esse nucleóide ele vai ser representado por uma única molécula de DNA circular, tá? Uma única molécula de DNA circular. Um citoplasma, como toda célula, obrigatoriamente tem um citoplasma, né? Toda célula se caracteriza por apresentar um citoplasma. Tá aqui o citoplasma bacteriano. Esse citoplasma, preenchido pelo hialoplasma, que é o líquido que preenche o citoplasma de todo e qualquer tipo de célula. E os ribossomos. Os ribossomos são as organelas responsáveis pela produção de proteínas, certo? Então, inúmeros ribossomos distribuídos por um citoplasma que aloja um nucleóide e tudo delimitado por uma membrana. Então, isso que eu acabei de escrever aqui é a estrutura bacteriana mínima. Estrutura bacteriana mínima. Beleza? Bom, só que além dessa estrutura mínima, nós vamos observar uma estrutura com alguns componentes extra que as bactérias podem ter. Então, além de apresentarem o nucleóide, além de apresentarem a membrana plasmática, além de apresentarem os ribossomos e, claro, o seu citoplasma, outros componentes podem aparecer na bactéria. Então, aqui destaquei mais uma vez em vermelho a estrutura bacteriana mínima. Agora, note, essa bactéria ela é muito mais complexa do que esse esqueminha que eu desenhei aqui. Ah, professor, mas eu encontro bactéria igual esse esqueminha aqui? Sim. Eu encontro bactéria igual esse esqueminha aqui. As bactérias mais simples. Os procariotos mais simples. Mas eu encontro também bactérias igual esse esquemão aqui. Então, além desses caras que eu acabei de destacar, o que mais que uma bactéria pode ter? Então, vamos lá. De revestimento protetor, além da membrana plasmática, elas podem apresentar uma parede celular. Parede celular bacteriana. Essa parede celular confere à bactéria proteção, né? Confere proteção, formada por uma substância chamada peptoglicano. É um glicopolissacarídeo. Tá? Esse peptoglicano traz resistência, traz proteção, e as bactérias que têm parede celular, naturalmente, são bactérias que possuem uma capacidade de se adaptar a ambientes com uma proteção muito maior do que aquelas que não têm. Além da parede celular, algumas ainda apresentam uma cápsula externa gelatinosa. Então, as bactérias elas podem ter até 3 envoltórios protetores. A membrana plasmática, externa à membrana, a parede celular e a cápsula. Lembrando, parede e cápsula não são obrigatórios para todos os tipos bacterianos, apesar do que a maioria das bactérias possuem pelo menos parede celular. Bom, como projeções da membrana, como especializações da membrana, nós vamos observar a presença de pile ou fímbria. O pile ou fímbria são estruturas relacionadas à fixação, são estruturas relacionadas à reprodução sexuada. Algumas bactérias possuem piles ajustados à reprodução. Como assim? Esses piles eles costumam formar canais que ligam o citoplasma de 2 bactérias vizinhas. Uma bactéria, aí vem uma outra bactéria, se coloca aqui do lado, e elas encaixam os seus piles. E esses piles vão servir de pontes citoplasmáticas para a passagem de material genético
durante o processo de reprodução sexuada. Então pode acontecer. Ou servem para fixar, para a bactéria se fixar em um determinado substrato. Tá? Pili ou fímbria. Nós vamos observar ainda a possibilidade de ocorrência de flagelo. O flagelo é uma estrutura proteica que tem por finalidade promover o quê? Motricidade, movimento, movimentação à bactéria. A bactéria ela consegue se movimentar devido à atividade flagelar. Nós vamos observar ainda, derivado da membrana, uma estrutura chamada mesossomo. O mesossomo é uma dobra da membrana plasmática. A membrana veio aqui, ela sofre uma dobra para dentro do citoplasma. Ó. Essa dobra ela concentra muitas enzimas, um complexo enzimático relacionado à respiração celular. Então, é um local de concentração da atividade respiratória, produção de energia pela bactéria. Mesossomo. Tá? O citoplasma, como eu falei, ele é preenchido pelo hialoplasma, que é um líquido de preenchimento do citoplasma, e mergulhado nesse citoplasma, inclusões. Inclusões são pequenos grânulos de reserva, grânulos de compostos orgânicos que as bactérias utilizam como reserva. O nucleóide, que é o material genético bacteriano, formado por uma única molécula de DNA circular. Uma molécula de DNA relativamente longa para a bactéria. Responsável pelo controle de todas as atividades vegetativas, todas as atividades biológicas básicas, vitais de uma bactéria. A bactéria vai produzir proteína, quem controla isso? Nucleóide. A bactéria vai realizar a formação de enzimas respiratórias, nucleóide. Então, todas as atividades vitais da bactéria, o nucleóide que coordena. Eis que algumas bactérias também podem ter um plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio também é uma molécula de DNA. Uma molécula de DNA circular também, só que bem menor do que o nucleóide. E não ligada a todas as funções vitais básicas. O plasmídio é uma molécula de DNA que está relacionado à resistência bacteriana contra antibióticos. Ele possui genes que conferem proteção às bactérias contra a ação de antibióticos. Então é um DNA de resistência. Além do que, é um DNA que ele é trocado entre as bactérias no processo de reprodução sexuada. Então, de uma forma ampla, essa é a estrutura bacteriana mais complexa que nós poderíamos observar. Que aqui, eu nem escrevi lá no outro slide, porque aqui a gente define cada um desses componentes, tá? Então, voltamos, ó, nucleóide. O que é o nucleóide mesmo? Nucleóide é um material genético, ó, bacteriano, né? Nucleóide. Região onde se observa um material genético bacteriano composto por uma única molécula de DNA circular. Membrana plasmática. Como toda membrana, controla a passagem de substância entre os meios intra e extracelular. Citoplasma. Como todo citoplasma, sede das reações celulares. Parede celular bacteriana. Proporciona proteção e sustentação à célula bacteriana. É formada por peptoglicano ou peptidioglicano. Cápsula gelatinosa. Proporciona proteção bacteriana. Mesossomo. Concentra enzimas relacionadas à respiração. Plasmídio. Molécula de DNA circular que apresenta genes que conferem resistência à bactéria contra antibióticos. Flagelo. Responsável pelo deslocamento. Pili ou fímbrias. Estruturas de fixação e para troca de material genético durante a conjugação bacteriana.
conjugação bacteriana é o nome que nós damos ao processo de reprodução bacteriana, de recombinação, melhor dizendo, de troca de material genético entre duas bactérias. É o que promoveria a chamada reprodução sexuada. Ribossomos bacterianos responsáveis pela síntese proteica e inclusões, grânulos de reserva. Beleza? Então, toda a estrutura bacteriana descrita com a sua função. Reprodução. As bactérias elas se reproduzem principalmente de forma assexuada. O que é a reprodução assexuada mesmo? Toda vez que não há recombinação de material genético, toda vez que não há mistura de material genético, um único indivíduo ele vai sozinho dar conta do recado no processo reprodutivo. A principal modalidade reprodutiva, simples divisão ou cisparidade. Célula bacteriana cresce, material genético duplicado, então a célula se divide, dando origem a outra bactéria geneticamente igual. Aqui, ó. A bactéria ela vai ter o seu material genético duplicado, ela vai ser alongada, ó. Ela vai sofrer um alongamento, tá? Vai ter o seu material genético duplicado. Esse material genético dentro do citoplasma da célula, ele vai ser separado em polos, polarizado, e a bactéria se divide no meio, formando duas novas bactérias, que podem permanecerem unidas, colônia, ou elas podem se separar isoladas. Esse tipo de divisão, simples divisão, ou cisparidade, tá? Simples divisão ou cisparidade. A célula bacteriana cresce, tem o seu material genético duplicado e ela se divide, dando origem a outra bactéria geneticamente idêntica. Beleza? As bactérias formadas serão geneticamente idênticas entre si, a menos que haja mutação. Vale o destaque, tá? As bactérias formadas, as bactérias formadas serão geneticamente idênticas entre si e em relação à pré-existente. Ocorrência de variabilidade só se houver mutação. O que eu estou querendo dizer com isso? As bactérias serão geneticamente idênticas entre si, a menos que haja mutação. Se houver uma mutação no material genético, aí pode haver diferença entre elas, certo? Mas se não houver mutação, elas serão literalmente clones, geneticamente idênticas entre si. É um processo relativamente rápido. Cerca de 20 minutos é tempo suficiente para uma bactéria formar duas. Mais 20, duas formam 4. Mais 20, 4 formam 8. Então, em uma hora, 3 gerações bacterianas podem passar, se nós observarmos a ocorrência da reprodução assexuada por simples divisão. Então, é um processo muito rápido. Apesar de ser um processo que a variabilidade só surge por mutação, então espera-se que sempre formem indivíduos idênticos entre si, como é um processo rápido, o material genético se multiplica muitas vezes em um curto intervalo de tempo. Então, a chance de ocorrência de mutação ela é muito mais elevada do que aquelas células que se dividem pouco ou que demoram muito para se dividir. Então, apesar de ser um processo que gera células idênticas, é muito comum nós observarmos variabilidade exatamente por quê? Porque é um processo rápido, o material genético se replica várias vezes
e, consequentemente, a taxa de mutação tende a ser uma taxa relativamente elevada. Esporulação. Esporulação é um outro método reprodutivo que as bactérias possuem, que seria a capacidade que algumas bactérias têm de gerar uma forma resistente que conseguem sobreviver em ambientes desfavoráveis por um longo período. Essa forma resistente nós chamamos de esporo ou endósporo. Então, esporulação é a capacidade que as células bacterianas têm de formação de esporos ou endósporos, que são estruturas, células resistentes, em forma de vida latente, que eu quero dizer com forma de vida latente, em estado de dormência, vamos colocar assim, e pode permanecer nessa latência por um longo período, até que as condições favoráveis à sobrevivência e reprodução retornem. Tá? O endósporo é uma célula formada no interior da célula vegetativa, que é a célula ativa, altamente resistente ao calor, à dessecação e a outros agentes físicos e químicos, capaz de permanecer em estado de latência, em estado latente por longos períodos e de germinar, dando origem à nova célula vegetativa. Normalmente se inicia quando os nutrientes no meio se encontram escassos, ou então pela falta de carbono e nitrogênio. Como tem nutriente escasso, não tem matéria-prima para que novas bactérias sejam produzidas, ela não vai se reproduzir, porque a finalidade dela é se reproduzir. Então, criou um ambiente nutricionalmente desfavorável ao crescimento da população. Então, o que a bactéria faz? Cria uma forma de resistência, um endósporo. Aqui, ó. Essa aqui é uma imagem, né, um esquema de um endósporo. A célula sofre um processo de desidratação, ganha um aspecto desidratado de alta resistência, que a gente caracteriza como sendo um endósporo. E aí, no mecanismo de formação do endósporo, o que a gente vai observar? A gente vai observar isso aqui, ó. Está a bactéria no seu estado vegetativo. Primeira coisa, no mecanismo de formação do endósporo, a bactéria ela vai duplicar o seu material genético, mas não vai dar sequência no processo reprodutivo. Ela vai pegar o seu nucleóide e vai duplicar, olha aqui, ó, duplicou. Só que depois de duplicar e isolar as duas partes do material genético, como se fosse fazer uma cisparidade, um dos lados vai ter o material genético regredido, destruído, a célula vai criar uma capa protetora em volta, ao redor do outro lado, com a membrana dela, e vai entrar num processo de desidratação com a parede celular bacteriana, criando um envoltório externo protetor de resistência. E aí você passa a ter a estrutura chamada de endósporo. Tá? Duplicação do genoma bacteriano, isolamento de uma das cópias do resto da célula, esse isolamento aqui, que passa a ser envolvido pela membrana da célula, e o outro segmento, a outra cópia, ela é degenerada. Formação de uma parede espessa ao redor da membrana, uma parede de alta resistência, que vai evitar ao máximo a desidratação, e o material genético fica em estado de latência, e essa parede espessa é que vai caracterizar o endósporo ou esporo bacteriano. Aqui, ó, essa parede aqui vai caracterizar o esporo bacteriano. O restante do conteúdo da célula degenera, degeneração do resto do conteúdo celular. A parede da célula, ela depois de vazia, ela normalmente se rompe, libera o endósporo
e esse endósporo vai ficar em estado de vida latente. Quando as condições do meio forem adequadas, o endósporo vai se hidratar, essa estrutura protetora do endósporo vai se romper e a bactéria vai voltar a crescer e se desenvolver como uma bactéria normal. Então, a ocorrência dos endósporos sempre que as bactérias estiverem em ambientes não favoráveis à sua sobrevivência. Não são todas as bactérias que formam endósporo, tá, pessoal? Algumas. E assim como a reprodução assexuada, também é um processo de reprodução que gera variabilidade genética. E esse processo que gera variabilidade a gente caracteriza como sendo um processo de recombinação bacteriana. A gente não costuma falar reprodução sexuada. Na verdade, assim, você vai encontrar muitos livros que falam. Então, quando falar reprodução sexuada, o que você vai entender? Processos de recombinação. O que são processos de recombinação? São os processos que promovem elevação de variabilidade. Processos que promovem a variabilidade genética nas bactérias. Variabilidade. E o processo que promove variabilidade genética nas bactérias são 3, ou os processos, né? Conjugação, transdução e transformação. Então vamos lá. Primeiro, conjugação bacteriana. O que vem a ser uma conjugação? Uma conjugação ela se estabelece toda vez que uma bactéria troca material genético com outra bactéria por meio dos piles das fímbrias sexuais, os piles ou fímbrias sexuais ou pelos sexuais. Aqueles piles que eu falei lá atrás, aquelas fímbrias que eu falei lá atrás. Então eu vou ter uma bactéria doadora, uma bactéria receptora. As duas vão ter um pile. E esse pile ele vai se comunicar, essa fímbria sexual vai fazer a comunicação entre elas. Essa fímbria ela atua como um canal de passagem para o material genético. O material genético daqui vai passar por esse canal, por essa fímbria, e vai ser lançado para cá. Então, essa bactéria receptora recebeu material genético de uma bactéria doadora. Então, essa bactéria aqui, ela é uma bactéria recombinada. Quando ela é recombinada por conjugação, nós falamos que ela é uma bactéria conjugada. Certo? Então, o que aconteceu com a variabilidade genética dessa bactéria? Ela se eleva. O que nós observamos normalmente sendo transferido? O plasmídio. Uma bactéria sem plasmídio, passando plasmídio para uma outra com plasmídio. Essa bactéria aqui, ó, ela vai ter no seu citoplasma várias cópias do plasmídio. Então, ela pega uma cópiazinha do plasmídio e passa para cá. Ó. Então, essa bactéria aqui que não tinha, agora passa a ter. Então, o que aconteceu com a variabilidade dela? Variabilidade genética. Aumentou. Aumentou por quê? Porque ela recebeu material genético de outra. Como? Por meio da fímbria sexual. Então, o processo é conjugação. O DNA passa diretamente da bactéria doadora para a bactéria receptora através dos pelos sexuais ou fímbrias, túbulos proteicos microscópicos existentes na superfície da bactéria doadora. Outro exemplo, o outro caso, transformação bacteriana. Vou fazer o seguinte, está faltando só 3 minutos, eu não vou conseguir falar dos casos mesmo. Eu vou parar aqui, aí eu volto na próxima aula, relembrando conjugação, e aí nós terminamos com transformação, depois eu falo de transdução, e complementamos as informações bacterianas. Na próxima aula a gente já termina a parte de bactérias. Tá bom? Então paramos por aqui.